Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Josué. Vamos lá, vamos começar? Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá, meu povo. Hoje nós vamos ler Josué capítulo 17, a herança de Manassés. Essas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maqui, filho mais velho de Manassés. Maqui, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bassã. Também foram dadas terras para os clãs de outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Ariel, Siquém, Efer, Semida. Esses são os filhos de Manassés, filhos de José, acordo com seus clãs. Zelofaiade, porém, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Os seus nomes eram Malaá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que desse uma herança entre nós os parentes. Josué deu então uma herança entre os irmãos do seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bassã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés quanto os filhos receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia de Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapuã. Terras de Tapuã eram de Manassés, mas as cidades de Tapuã foram fronteiras de Manassés. Pertencia aos Efraimitas. Depois das fronteiras, descia até o ribeiro de Canaã. Ao sul do ribeiro, havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam no meio da cidade de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado do sul da terra terminava no mar. Do lado do sul da terra pertencia a Efraim. Do lado do norte de Manassés, o território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser, ao norte de Issacar, a leste. Em Issacar e Aser, Manassés tinham também Bet-Seá e Blea, e as populações de Dor, Endor, Taanaque e Megido, com seus respectivos povoados. A terceira lista, isso é, Dor é Nafote, mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessa terra, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas fortaleceram e se submeteram aos cananeus os trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção e herança? Somos um povo numeroso e o Senhor tem nos abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se o monte Efraim tem pouco espaço para vocês, subam e entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos fenezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seá, quanto os povoados como os que vivem em Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês terão apenas um quinhão.
Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até o limite mais distante. Embora os cananeus possuam carros e ferros e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Fim. Josué, capítulo 17, fala duas coisas muito importantes para nós. Primeiro, sobre as filhas de Zelofaiade. Eu quero voltar na história e contar para vocês, relembrar vocês o que aconteceu com Zelofaiade. Zelofaiade era um homem da tribo de Manassés. Ele tinha 5 filhas e ele morreu. E a Bíblia diz que ele morreu por conta dos pecados dele. E foi interessante que as mulheres ficaram vivas, só que elas não tinham ninguém por elas. E foi bem na época em que Moisés estava distribuindo a terra. Para vocês verem agora, eles estão tomando posse da terra. Mas lá atrás, não sei se vocês lembram, quem estava acompanhando lembra, que isso tudo foi dividido por Moisés. Moisés deixou tudo pronto para Josué possuir a terra. Então, todas as delimitações da terra, todas elas foram divididas por Moisés. E nessa hora, as filhas de Zelofaiade ficaram assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou fazer da minha vida? Porque as tribos, as terras, né, elas eram distribuídas aos homens da terra. Aí elas foram até Moisés, elas arriscaram a vida delas. Vocês têm noção do que é 5 mulheres nessa época irem lá na frente da tenda de Moisés para poder reivindicar um pedaço de terra? E foram a coisa mais acertada que elas fizeram, porque senão elas iam viver em estado de mendigância. E elas falaram exatamente isso para Moisés. Moisés, nosso pai morreu e a gente não tem irmão. Como que a gente vai ter divisão e parte na terra? A gente vai ficar míngua? Você lembra, Dani? Nós vamos ficar míngua, Moisés? Nós vamos fazer o quê? Como é que vai ser nossa vida? Como é que vai ser nossa história? Moisés pensou e ele mudou a lei. 5 mulheres foram capazes de mudar a lei de Moisés. Foi muito forte isso, gente. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que as coisas vão ficar do jeito que estão e a gente não se movimenta. Aquelas 5 mulheres, elas chegaram a Moisés e Moisés deu parte do território para elas. Não sei se vocês lembram, né? Espero que lembrem. Ficou decretado que todo pai que só tivesse filha, elas herdariam as terras. Elas só não herdariam se elas casassem com homens de outras tribos, entendeu? Então elas herdariam as terras e elas permaneceriam nas terras se elas casassem com homens dessas tribos. Então elas só poderiam casar com homens da tribo de Manassés, entendeu? Elas não poderiam casar com homens de outras tribos. Ah, Poliana, isso é um pouco injusto. Não é nada, gente. Elas não iam ter nada. Elas iam ficar em estado de mendigância. Elas iam ter o nada. Sabe o que é ser o futuro delas? Não sabe, nem elas, nem eu. E aí elas decidiram reivindicar a terra. Porque elas pensavam assim, já que é pra gente morrer de fome, já que é pra gente morrer, bora lá morrer. Sabe quando você pensa assim, eu já tô na lona, já tô mal, agora eu vou buscar a lona, eu vou buscar o pó, o não eu já tenho, deixa eu ir buscar a lona, deixa eu ir morrer enforcada, deixa lá, vamos ver. Todas as vezes em que você apresentar uma petição honesta, justa, sincera, fiel, digna, verdadeira, perante Deus, Ele vai ouvir o seu coração. Deus é capaz de mudar a história. Ele te reposiciona na tua própria história. Sabe por que Deus é capaz de te reposicionar na tua história? Quando você se inclina ao Senhor e peticiona com o coração contrito e quebrantado. Existem posições que a gente ocupa, né? Posições. Hoje você ocupa uma posição.
O próprio Deus é capaz de te reposicionar na tua história, igual ele fez com a história dessas 5 mulheres. Ele não só foi reposicionado nessa história, como ele foi mudado, a lei foi mudada por elas. A lei teve respeito a essas mulheres, porque elas levaram a Moisés a petição do coração delas. Moisés, eu vou ficar desabrigado. Moisés, eu vou morrer. Moisés, a gente não vai ter futuro. Como é que fica nós? Peraí, deixa eu mudar a lei aqui. Todas as vezes que você olhar para o teu Deus com o coração sincero, com uma petição justa, com pedidos limpos, com pedidos santos, com pedidos verdadeiros, com o coração, sabe, verdadeiro, o Senhor vai te reposicionar na tua história. Você não vai morrer em estado de mendigância emocional. Tem gente que hoje só vive mendigância emocional. Ah, deixa eu ver aqui, uma migalhinha, é aquilo ali que é a porção da pessoa, não é? Pois a partir de hoje, todas as vezes que você se apresentar perante o teu líder, o teu chefão, sabe, o teu pai, o teu amigo, o teu consolador, o teu Deus, o teu melhor amigo, ele vai te tirar de onde você está, ele vai te colocar em um lugar de segurança. Deus é o único capaz de mudar a tua história. Deus é o único capaz de limpar a tua história. Deus, ele faz nova todas as coisas, sabe? Às vezes, você viveu tanta bagunça, mas um dia você decidiu comprar a verdade. A Bíblia diz que a verdade, a sabedoria e a prudência, elas são compradas. Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Nesse dia em que você paga pela verdade, pela prudência e pela sabedoria, é exatamente neste dia em que Deus te reposiciona na tua história. Foi isso que Deus fez com essas 5 mulheres. E elas tiveram paz, elas tiveram um pedaço de terra delas. Quando as tribos foram divididas, quando as terras foram divididas, elas não ficaram no estado de mendigância e nem foram à prostituição. Elas tiveram terra, elas tiveram onde repousar e reclinar o seu ombro. Elas tiveram segurança para viver. Sabe por que elas tiveram isso? Sabe por que eu e você teremos segurança para viver? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos não está alheio a nós. A verdade, a prudência e a sabedoria são compradas pelo preço, mas um preço alto, mas é um preço que vale a pena. É um preço que muda o contexto, é um preço que muda a tua história, é um preço que te reposiciona na tua história. Você quer ser reposicionado nessa manhã? Eu quero muito ser reposicionada na minha história. Eu quero que o Senhor me tire de um contexto e me leve a um contexto de santidade, me leve a um contexto de santificação, me leve a um contexto em que eu vou pisar em lugares sólidos. Deus é capaz, Ele é o único capaz de te tirar daqui e te colocar em pastos verdejantes. Deus, Ele é o único capaz de mudar o contexto da tua vida, da minha vida também. E é por isso que nessa manhã eu quero te inspirar a comprar a verdade, a prudência e a sabedoria por um alto preço, mas que elas vão te levar a um outro nível. Porque quando você se apresentar diante do rei, ele vai falar, tá bom, pode vir. Vocês sabiam que a diferença entre um tolo e um sábio é uma oração? A Bíblia diz que quem quer sabedoria basta pedir. Nossa, é simples assim? É. Quantas vezes você já pediu a Deus para te entregar a sabedoria? Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Eu lembro de tantos anos, orar, jejuar por sabedoria.
Hoje muitas pessoas falam, nossa, você tem palavras sábias do Senhor, a palavra lhe é revelada, mas as pessoas mal sabem que eu tenho mais de 20 anos orando, pedindo a Deus que Ele me reposicione na minha história e que Ele me dê sabedoria. A sabedoria, ela vem, sabe? Não é da noite pro dia. Às vezes, como eu falei esses dias no devocional, não, eu falei numa aula, a gente acha que a vida com Deus está a um clique de distância e ela não está. Só que quando ela vem, ela é viva, ela é eficaz. Quantas vezes no meu quarto em silêncio eu pedi, Senhor, me faz uma mulher sábia, ainda peço. E hoje muitas pessoas conseguem enxergar alguma sabedoria em mim. E que isso não vem de mim, e as pessoas veem isso, e isso é claro. Nossa, que palavra boa, nossa, que decisão boa, isso aqui foi sábio, Poliana. Mas você sabe por que isso acontece? Senhor, me dá sabedoria. Deus não está com os ouvidos tapados para não te ouvir. Deus não está, sabe, com os olhos vendados para não te ver. Ele é o teu Pai. Ele quer fazer. O problema é que às vezes a gente está tão preocupado só com o nosso contexto e a gente se esquece que Ele é o nosso Pai. Eu quero finalizar falando da tribo de José. A tribo de José, eles foram até Josué para reivindicar um pouco mais de terra. Porque eles falaram que eles eram muito numerosos e não dava. Então Josué falou assim, pega a floresta para vocês. Ah, não posso, porque quem tá vivendo lá tem cavalos, tem carros, não dá. Sabe o que eles falaram? Sabe o que Josué falou? Não, é aquilo ali que é para vocês. Vai lá e enfrenta. Eu achei tão interessante essa parte, porque muitas vezes a gente não quer enfrentar algumas situações, né? Ah, não, é grande. Ai, tem cavalo. Ai, tem carros de ferro. Não vai dar certo. Sabe o que Josué fala? Seja forte e corajoso. É no desafio mesmo. Não precisa ser forte e corajoso quando você está descansando e comendo brigadeiro. Tem que ser forte e corajoso quando as demandas chegarem diante de você e você... Ai, meu Deus, o que você é agora? Forte e corajoso. Eles não tinham opção. Eu queria que nessa manhã as nossas opções fossem escassas e que a única opção que a gente tivesse fosse de ser forte e corajoso. É difícil chegar nessa opção, mas ela é muito prazerosa, porque ali na frente a gente vai descobrir que a gente dá conta. Daqui a pouco a gente vai descobrir nos próximos capítulos que eles deram conta. Não precisa de temer. Eu já disse que o medo é um estímulo cerebral negativo. O medo não é real. Ah, tá, mas pra gente, a gente tá ali. Meu filho, deixa eu te falar. Tá todo mundo tendo que matar todo mundo. Bora. É só mais um povo, né? A terra é nossa. Vai lá e toma posse. Ai, meu Deus. Vai lá. Levanta e age. Nisso, o Senhor... essa é justamente minha única opção agora, Polly. Dani, vai lá agora, levanta e age. Não tem outra opção. Vai lá na floresta e toma o território. A mesma palavra que Josué deu aos filhos de José, o Senhor nos entrega nessa manhã. Não tem opção? Que bom, filho. Vai lá agora, levanta e age. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigada por essa manhã. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Agradecemos e engrandecemos o Teu nome. Senhor, derrama sobre nós o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, o espírito de bom senso. Senhor, dê a nós prudência, inteligência. Espírito Santo de Deus, comanda a nossa vida, nos ensine, nos inspire, nos faça um vaso novo, nos deixe enxergar os contextos segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O negócio é o seguinte, você não tem opção. Se você está como eu e se você está como a Dani, você simplesmente não tem opção. Vai lá, levanta e faz. Simples assim. Mas, olha, gente, tá difícil. Não é para ser fácil.
Ser fácil é sentar e comer brigadeiro. Ser fácil é sentar e comer um pedaço de pizza. É muito fácil. Só fácil é tomar refresco no calor. Água de coco depois de caminhada. Levanta e age. Você consegue. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos está aí na tua casa. E Ele nos diz nessa manhã, levanta e age. A tua história está uma oração de distância. O Senhor vai te reposicionar no teu contexto. Levanta e age. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua. Um dia abençoado para todo mundo. Que hoje boas novas nos alcance, nos renove e nos faça muito feliz. Um beijo, meu povo. Deus abençoe e até amanhã.